Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lori. Bom dia a você, ouvinte da Prever FM do Primeiro Jornal. Um prazerzão estar aqui nessa manhã de quinta-feira. Bom, 6h01. Só dizendo aqui as datas de hoje. Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, Ellen. E o que mais? Dia Interamericano do Escotista, o Dia do Cônsul, o Dia de Hiroshima, Dia do Rap Nacional e esse é grande, hein? Dia Internacional de Conscientização sobre as necessidades e desafios especiais de desenvolvimento dos países em desenvolvimento sem litoral. Eu esqueci, na hora que ela chegou no final, eu já esqueci que ela estava falando. A frase é muito grande, E também é aniversário dos municípios paulistas de Aguaí, Anhumas, Floreal, Mesópolis, Monte Alegre do Sul, Pedranópolis, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Ribeirão dos Índios e Turmalina. É impressionante, né? 645 municípios no estado de São Paulo. Eu nunca ouvi falar de Floreal, Mesópolis, Ribeirão dos Índios. Pedranópolis também, eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, 600. Anhumas, eu sabia que Anhumas, sim. É o nosso distrito. Anhumas, sim, né? Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga. Aguaí assim. Também, eu já tinha ouvido também, falar. Aguaí também, conhecida, né? Mas Floreal, realmente, não sei nem onde fica, né? É no estado de São Paulo, mas não sei aonde, né? Tá bom. Prefeito Fábio Leite, eu vi ontem um vídeo nas redes sociais, as obras aí na Vital Brasil já estão... Nós estamos, pelo menos a previsão era final de agosto. Continua dentro do estabelecido? Esse cronograma oficial, Márcio, se eu não me engano, ele era outubro, para falar a verdade. Terminar em outubro. E a gente está conseguindo, graças a Deus, antecipar essa última fase. Eu tenho estado na obra quase que todo dia, ontem não foi diferente, está bastante avançada, estou bastante contente com o que eu estou vendo. Ontem, para você ter uma ideia, a parte da Vital Brasil, começando lá em cima, naquela rua que eu sempre esqueço o nome, o André sempre me salva, do semáforo, na antiga farmácia, a que sobra a da Pinheiro Machado, até quase ali no último quarteirão da Vital já está toda repaginada, né? Toda recapeada. Depois da ponte, o recap também já foi feito, da ponte até a Floriano. A rua em frente à rodoviária e aquele estacionamento e a subida também já recapeadas. A travessia de pedestres sobre o rio ali, sobre a Água Fria, já está colocada. Ontem faltavam meia dúzia de tábuas ali para fechar o passeio completamente. Ontem chegou, eu acho que deve ser a última carga de grama ali para o plantio, em toda aquela parte de jardinagem, bastante avançado também. Ontem, pela manhã, quando eu estive, o estacionamento, né, a 45 graus, o estacionamento que a gente vai ter naquele último quarteirão, todo concretado. Das duas vias da Vital, no trecho aí que falta da rotatória, uma já estava a base completamente pronta e ontem eles tinham interditado no momento que eu cheguei para finalizar a base. A rotatória já está colocada, então, e ontem também começamos a colocação do posteamento de iluminação em frente à rodoviária, naquela rua exatamente em frente à rodoviária. Então, Márcio, assim, tá muito avançado. Eu não sei te dizer, com a chuva de ontem, se isso foi positivo ou negativo para a base. A gente sempre precisa, na composição da base, de um certo volume de água para fazer uma compactação. Mas eu confesso te dizer, eu ainda não conversei com os engenheiros hoje pela manhã para saber se aquela chuva de ontem atrapalhou alguma coisa. Mas se não atrapalhou, muito em breve a gente está pavimentando esse último trecho da Vital. E daí no canal, a parte de canalização está pronta, falta só a limpeza do fundo do canal, né? Especialmente ali, eu tive com o Tiaguinho ontem lá, que nos acompanha, tanto ele quanto o Barduco. Mas o trecho ali do tanquinho bastante limpo, pouco resíduo para ser tirado, mas no Água Fria tem bastante limpeza a ser feita no leito do rio, né? Mas uma obra, como você falou, tá bastante avançada, eu tô muito otimista, tô gostando muito do que eu tenho visto e acho que logo a gente entrega para nossa população. Até porque essa novela tem que acabar, né? Tem gente que já não aguenta mais ouvir falar disso, queremos ver outras coisas, sabemos que você tem muitas novas informações positivas, mas uma coisa que me chamou a atenção ontem, Márcio, não foi a rodoviária, isso já é de conhecimento de todos, é a questão do refis aí, né? Isso sim mexe com a vida de muita gente na cidade e eu queria saber um pouquinho mais disso. Perfeito. Isso é legal, hein? Em relação às obras, esse discurso, né, ou essa repercussão nas redes e nos jornais e no Primeiro Jornal não vai ser diferente, ela vai continuar até o final do governo. A gente sai da rodoviária agora, a gente começa a mobilização do PAC. No PAC nós temos 6 trechos para mobilizar a cidade, 72 milhões de reais sendo investidos. Em relação ao refis, a gente começou de fato na última segunda-feira um novo programa
de ajuda realmente à nossa população, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Esse programa de recuperação, esse programa de refis, ele vai ter duração de 2 meses. Um programa, e eu fico aqui, preciso agradecer à Câmara Municipal de Botucatu pela celeridade que tratou esse projeto e pela aprovação que se teve. Eu sempre dependo, para colocar um programa de refis no ar, da aprovação da Câmara, e aqui em Botucatu a Câmara Municipal sempre foi muito parceira. Então, meu abraço a todos os vereadores da atual legislatura. E é um programa que permite a todas as pessoas, como eu falei, pessoas físicas e jurídicas, a regularizar seus débitos com a prefeitura. Não importa o tipo do débito. Então, qualquer pendência que se tenha, que foi inscrita em dívida ativa até 31 de dezembro de 2025, isso é, todas as pendências até o último dia do ano passado fazem parte do refis. E o programa, ele é bastante abrangente. Você tem situações onde a pessoa, se escolher um pagamento com poucas parcelas, tem grandes descontos em juros e multa. Por exemplo, para quem optar pelo pagamento à vista, tem 90% de desconto em juros e multa daquilo que está constituído em dívida. Mas de juros e multa, o principal não. Nunca. Porque se for o principal, eu vou parar de pagar imposto. Não, muito. Eu vou comentar isso. É isso. Não tem vantagem nenhuma em pagar. Vou esperar você fazer um refis. Dos juros e multa. É bom que as pessoas entendam isso, Fábio. Porque algumas pessoas falam, eu pago em dia, agora o outro que não paga vai ter 90% de desconto, não vou pagar mais. Não entra nessa que é furada, né? Exatamente. Esse é um ponto importante da gente deixar claro, que é o seguinte: aquele pagador, que honrou o pagamento em dia, ele não teve nenhuma cobrança de juros e multa, por óbvio. E se os pagamentos que ele optou, por exemplo, no caso do IPTU, foi à vista, ele teve inclusive um desconto no principal de 5%. Aí ele teve. Então o refis não é um programa que prejudica quem paga em dia. Quem paga em dia não teve nenhum prejuízo. Ele é um programa que ajuda as pessoas que por qualquer motivo não puderam pagar em dia, não cabe a gente julgar o motivo, ter um certo percentual de desconto, mas nos juros e multa, e não é na integralidade. Só que o programa também tem outras facilidades. Para aquelas pessoas que não podem pagar em poucas parcelas, e de novo não cabe a nós julgar, o programa permite que os parcelamentos cheguem até 60 meses. Então, quando você não tem um programa de refinanciamento, um programa de refis, os parcelamentos que a gente fala administrativos da prefeitura chegam até 36 meses. No balcão. É do todo, não é só da multa e do juro, é do todo. De Pega tudo. A dívida inteira, Tudo, divide tudo. E tá tudo certo. E o refis, como eu tô dizendo, ele permite que esse parcelamento seja feito em até 60 meses. Então é um outro benefício. Então é uma oportunidade, eu indico aqui para nossa população, de novo, não importa se é uma pessoa física ou uma jurídica, não importa que tipo de débito tenha com a prefeitura, mas procure o Paço Municipal. Tem um prazo para fazer isso, tem. né? Esse programa são 2 meses. Aqui, quem não fizer em 2 meses, fez, quem não fez, não faz mais. Não faz mais. Vai acabar perdendo bem, porque esse negócio de dever para o Estado é ruim, hein? E a gente tá tomando um cuidado, Lori, que é o seguinte: nós estamos, para todas as pessoas que têm algum tipo de débito com a prefeitura, a gente está mandando uma correspondência individualizada para todos as residências, para todas as pessoas que têm débito com a prefeitura, justamente mostrando o refis e indicando o débito. Então você vai receber uma cartinha lá, seu André. Legal. Nós estamos com o programa aberto, o programa começou dia 3, ele vai até tal data. Às vezes ele nem sabe. E olha, consultando o seu sistema hoje, a gente identificou que o senhor tem um débito com a prefeitura. Vale a pena olhar, e se de fato tiver, por favor, participe, não perca essa oportunidade, porque realmente é uma oportunidade que vale ouro. E tem um detalhe: a lei de responsabilidade fiscal, o André sabe disso, esteve conosco lá na trincheira por algum tempo. A lei de responsabilidade fiscal exige que as prefeituras, os estados, tomem providências em relação às dívidas. Então, a dívida que esteja inscrita no município, não importa o valor e não importa qual que é o objeto, ISS, IPTU, taxa, tarifa, seja o que for, a prefeitura precisa cobrar. Quer seja por cartório, quer seja por execução fiscal. Então o refis ajuda também nisso. Ô Márcio, o ruim de dever pro governo, estado, município, não importa, é que eles não morrem e não esquecem. Então a dívida não acaba, meu irmão, viu? Você vê pro Márcio, o Márcio morreu, é capaz da família não lembrar que eu tô devendo pra ele, mas o estado não morre e não acaba. Não, mas é verdade, meu irmão. Isso que é o problema de dever pro estado. O estado não esquece, o estado não morre, o estado não pode deixar de cobrar, porque senão quem paga a conta é o prefeito não é, como que chama, improbidade administrativa, alguma coisa assim, né? Porque é a famosa renúncia de receita. Renúncia de receita, quer dizer, essa é uma conta ingrata, tá? Tem que pagar. E se tem agora uma possibilidade de ajustar isso, aproveita. Aproveita mesmo. O seu bem não ir para leilão. Existe um mensurado
quais são os débitos principais que a prefeitura tem e o valor que ela pode receber nisso? São duas dimensões de valores importantes de eu deixar aqui. No meu primeiro ano de governo, em 2025, eu abri um programa de refis também. E naquela ocasião nós tivemos negociado em Botucatu algo em torno de 6 milhões e meio de reais. Então, de 6 milhões e meio em 2025, houve a adesão daqueles que deviam para a prefeitura. A dívida ativa do município hoje, André, ela deve, eu tô atualizado aí de pouco tempo, mas pode considerar que, considerando tudo, você tem algo em torno de 100, 110 milhões inscrito em dívida ativa. Lógico. Tudo isso? Lógico. Quanto? 100 a 110 milhões. Milhões? É. 10% do nosso orçamento? O nosso orçamento é de 890, mais um pouquinho que 10%, mais. É muita coisa. Então, só que aí tem tudo. Quais são os principais débitos que se tem? Sem dúvida nenhuma, IPTU e ISS, que são os dois principais impostos que a gente tem no município. Então, esse programa de refis, ele abarca todo tipo de débito. Não importa qual débito que o senhor, a senhora, a sua empresa tenham com o município, quer seja ISS, quer seja IPTU, quer seja uma tarifa, uma taxa, tudo isso faz parte do programa e pode ser regularizado nessa oportunidade desse novo refis, desse novo programa de parcelamento. Esse número me saltou os olhos. Tem um percentual do pessoal que realmente adere ao refis? Então, Márcio, isso varia muito de ano para ano, da condição financeira das pessoas, do momento econômico do país. Esse programa no ano passado teve algo em torno de 6 milhões e meio de adesão. Ô Fábio, quando você me fala em 110 milhões, é um número que me assusta, é muito alto, né? Isso é o principal ou você já está somando juros e Não, tudo, é a dívida atualizada. E do principal você tem esse número ou não? Não tenho de cabeça, porque aí a gente consegue ter uma dimensão do que realmente pode vir para o caixa, né? Você vai abater até 90%. Se 110 milhões, metade é juro e multa, cai para 55. E você tem também nesse número, né? Ele é um número frio, ele é um número gelado, né? Você tem nesse número também dívidas de 20, 30, 40, 50 anos que eventualmente estão em fase de execução, estão em fase de leilão de imóveis. Você tem tudo, aí tá absolutamente tudo da prefeitura, tudo no bolo. Porque é assim que a lei de responsabilidade fiscal faz a medição dos entes, né? Dos municípios do estado. Esse número, hein? É grande. Bom, são 6h13, vamos priorizar os ouvintes agora. Ellen Bravo. Tem 4 perguntas aqui já que deixaram pra gente. Eu vou começar pela pergunta aqui da Luana Carvalho. Ela diz que ela tem fibromialgia e que não há especialista na prefeitura, não tem tratamento. Ela já foi encaminhada 2 vezes para a Unesp e eles disseram que só fibromialgia não é com eles. E ela tem até tá tentando uma aposentadoria em decorrência da doença. Ela tá tentando ainda, trabalha, o chefe não entende muito bem. Enfim, gostaria de saber da prefeitura se não tem realmente um especialista ou não ter um especialista é péssimo. Todos os candidatos prometem, mas ela não viu nenhum candidato falar sobre a fibromialgia especificamente e se alguém poderia ajudar, no caso a prefeitura, se tem alguma forma que o reumatologista, segundo ela, não tem um especialista na prefeitura. O nome dela, perdão, é? Luana. Dona Luana, ótimo dia para a senhora. Bom, as especialidades, a gente tem uma porção de especialidades no município, uma porção de especialidades no estado, tanto no AME quanto no nosso Hospital das Clínicas, que são os locais referenciados para esses tratamentos específicos. Mas me passa, por favor, Ellen, naquele padrão que a gente tem, o nome completo dela, se a dona Luana puder mandar também a data de nascimento, por conta de homônimos que se tem ali no HC na Unesp, mas eu me comprometo em pedir para o nosso secretário de saúde a tratar essas questões. E aqui é a deixa para fazer alguns comentários em relação a essas questões das especialidades, né? Eu tenho dito que o nosso Hospital das Clínicas aqui em Botucatu, inclusive tive com a superintendência do hospital na semana passada, um abraço ao Zeca, um abraço ao doutor Zeca, né, o doutor João Henrique, que tiveram conosco, doutor Emílio Curcelli, tiveram conosco na semana passada. O município tem se esforçado muito em trazer para a municipalidade responsabilidades que seriam ou são do Estado. E eu dou um exemplo: as cirurgias eletivas. Então, se a gente pegar pelo SUS, se a gente pegar pela regra oficial do país, que é tanto que abarca o governo federal e o governo do estado, a responsabilidade dos municípios é no que a gente fala da atenção básica, da atenção primária, que basicamente são os postos de saúde. Toda a derivação, toda a sequência disso que se chama da medicina secundária, da medicina terciária, ou do atendimento secundário, do atendimento terciário, é uma responsabilidade do estado ou da federação. Então aqui está o exemplo das cirurgias eletivas. Antes da minha gestão, na ocasião do prefeito Pardini, eu era secretário municipal, o município optou em colocar recurso público do município para revitalizar o hospital do bairro.
Na minha gestão, nós optamos por colocar recursos do município na ativação das cirurgias do Hospital do Bairro, como começaram no dia 10 de março de 2025. Essas cirurgias, a gente já passa de 2.400 cirurgias feitas no Hospital do Bairro, só esse ano mais de 1.000, é justamente para a gente desafogar o serviço estadual ou federal, secundário ou terciário, que por conta de toda essa sobrecarga das estruturas do Estado e da Federação, nós nos sentimos obrigados a trazer para o município, para justamente dar esse atendimento ao nosso munícipe, mesmo não sendo, em tese, no SUS, a nossa responsabilidade. Ontem eu participei da inauguração do nosso CEP, que é o nosso serviço especializado, né? O nosso serviço de atendimento à pessoa com deficiência, da estimulação precoce, né? Então a palavra CEP, né? A sigla CEP é o Serviço de Estimulação Precoce. É mais um serviço especializado que a gente está desenvolvendo no município. Nesse caso, o serviço está começando para crianças de 0 a 4 anos, que é exatamente o melhor momento de você entrar com essa estimulação precoce. E a gente inaugurou esse serviço ontem, mais um serviço especializado. Se a gente pegar pela própria estrutura do Hospital do Bairro, no mesmo prédio do CEP, no mesmo, que chama-se Entrelaços, eu achei um nome muito bacana que foi dado a esse serviço da estimulação precoce, um serviço multifuncional, com psicólogos, com fonoaudiólogos, com TO. E nesse mesmo local, a gente abriu também um serviço especializado de fonoaudiologia, que vai dos 4 até sem limite de idade, que é exatamente o período ou o momento onde você tem que entrar com os trabalhos de fono. Se a gente pegar pelo próprio quarteirão do Hospital do Bairro, na outra esquina você tem um centro especializado de oftalmologia, na outra esquina você tem um centro de diagnóstico por imagem, e agora a gente está reformando a outra esquina, a quarta e última esquina, para transformar na nossa unidade de atendimento de urgência e emergência. Tudo isso para dizer, na pergunta da nossa ouvinte Luana, dona Luana, de que o município tem se movimentado para trazer para o nosso colo, para nossa cidade, serviços especializados, contribuindo com essa sobrecarga que a gente tem, por exemplo, no HC. E quando eu falo da sobrecarga do HC, eu sempre faço esse parênteses também. Isso não é uma crítica à instituição, não é uma crítica aos profissionais que ali militam. Muito pelo contrário. A imensa maioria dos profissionais ali do HC são pessoas muito comprometidas com o município, com o nosso cidadão. Só que é um equipamento que atende mais de 60 cidades, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de atendimento, que está completamente sobrecarregado. Fábio, eu tenho coisa que eu ouço e não consigo entender. Essa moça, ela tem fibromialgia, que é uma síndrome clínica comum caracterizada por dor crônica generalizada pelo corpo por um tempo prolongado. Ela vai na Unesp, que é um hospital com todos os recursos, e o hospital falou para ela, não é comigo? É exatamente aí que eu vou verificar. Isso que eu não consigo entender, entendeu? Como é que uma pessoa com dor, com problema de saúde, chega no hospital? Com quem que é então? Vai aonde? No Mercadão? Eu não estou entendendo o que foi dito para ela. Não pode ter sido dito a coisa certa. Não é possível. Se num hospital com todos aqueles recursos, falar, eu não sei o que fazer com você não, isso aqui não é comigo. Vai lá onde? Eu não sei, vai na feira, vai aonde? Vai lá na... eu não entendi. Foi por isso que eu pedi o nome pra gente fazer essa interação lá com o hospital. Com mais profundidade. Ela vai mandar, inclusive, não é normal. pra gente conseguir identificar. Não é normal. Mas pegando o gancho do Hospital do Bairro, prefeito, o Márcio Fábio, tá? Seu xará, ele gostaria de perguntar sobre as cirurgias do Hospital do Bairro de ortopedia. Ele tem um irmão que tá aguardando já pela cirurgia há 4 anos, no quadril. E ele pergunta como funciona, como irá funcionar ou já funciona as consultas e a triagem para esse tipo de caso, e já parabenizou também o prefeito pelo trabalho que vem fazendo em Botucatu. Muito obrigado, Márcio, seu Márcio, um ótimo dia para o senhor. Bom, eu anunciei nas redes sociais essa semana, quando eu anunciei que a gente passou das 2.400 cirurgias, das 1.000 cirurgias esse ano, que a nova modalidade ou a nova especialidade que a gente começa no Hospital do Bairro na próxima semana são as cirurgias ortopédicas. Então a gente foi fazendo uma evolução. Cirurgias gástricas, cirurgias femininas, né, ginecológicas, cirurgias dermatológicas, oftalmológicas, a gente foi colocando várias especialidades e agora a gente chega na fase da ortopedia. Isso que eu vou responder pro seu Márcio da ortopedia vale para todas elas. Toda referência para o Hospital do Bairro é feita pela nossa rede básica, pelos nossos postos de saúde. Então a primeira orientação para o nosso cidadão é: não precisa ir até o Hospital do Bairro, porque ali não se faz a referência primária.
Todo o referenciamento para o Hospital do Bairro é feito pelas nossas unidades de saúde. Então, o senhor que tem necessidade de uma cirurgia de qualquer especialidade, e agora a gente começa as ortopédicas, procure uma unidade de saúde do município, porque é daí que parte a referência. Bom, feita a referência, nós temos na Secretaria de Saúde uma unidade de regulação. O que essa unidade de regulação faz? É ela que estabelece as prioridades. Para estabelecer as prioridades, eles levam em conta não só a condição do paciente, a gravidade do caso, o tipo de demanda, o tipo de cirurgia que se tem e também o tipo de o tempo de espera que esse paciente tem em relação à situação. Então, essa regra de priorização, ela é uma regra técnica, ela é uma regra de metodologia, de técnica de saúde pública, assim como acontece no pronto-socorro. Legal. Para cirurgias ortopédicas, e isso vale para qualquer especialidade, o Hospital do Bairro realiza cirurgias de pequena e média complexidade. Para um cidadão comum como eu entender, são aquelas cirurgias que não demandam uma UTI. Então, casos graves, ou pela condição de saúde do paciente, ou pelo tipo de cirurgia, eles não são feitos no Hospital do Bairro. No Hospital do Bairro a gente faz, de novo, cirurgias de pequena e média complexidade. O que tem permitido, como eu falei, a gente atender mais de 2.400 pessoas, 2.400 casos de cirurgia. Eu não sei dizer pro seu Márcio, se o irmão, acho que é o irmão dele que ele comentou, né? Se o irmão dele vai se enquadrar nesses casos de pequena e média ou não. Mas aí é com essa referência da atenção básica que a gente faz todo o tratamento desse caso. Eu até comentei, acho que aqui, no Radar com o Júnior, na entrevista que eu dei pro Júnior Quinteiro, sobre essa questão dos critérios técnicos. Eu comentei na minha entrevista, se vocês resgatarem, eu perdi um amigo, entre aspas, justamente porque quis subverter essa ordem de cirurgias do Hospital do Bairro. O critério de priorização dos pacientes, ele é 100% técnico, não tem nenhuma influência ou interferência política nessa ordem ou nessa lista. Segue o critério absolutamente técnico da Secretaria de Saúde. Agora são 6h29, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também formular perguntas para o prefeito municipal. Quem mais, Ellen? Nós temos aqui a pergunta, deixa eu ver se deixou o nome, a Maria. Ela falou: prefeito, nesses meses muito se falou que seria encaminhado à Câmara o projeto para abertura de novos cargos de professores de educação infantil, mas até o momento nada. Podemos confiar que será encaminhado nos próximos dias ou já tem uma data para isso acontecer? Dona Maria, ótimo dia para a senhora. O projeto ele está pronto, a gente não encaminhou até a semana passada porque a Câmara estava no recesso legislativo e é importante o nosso ouvinte entender a pergunta da Dona Maria. A gente estabeleceu uma prática no meu governo, através do professor Gilberto, que é o nosso secretário de Educação, um abraço ao professor Gilberto, que em todas as salas da educação infantil, além dos atendentes de creche, dos profissionais que ali trabalham, nós também teremos professores. E nós começamos essa implantação. E de todas as salas da educação infantil, apenas 27 ainda não contam com professor, porque a gente precisa fazer a criação dessas vagas. Como eu disse, o projeto está pronto. Eu acredito, Dona Maria, que ainda no mês de agosto a gente encaminhe para a Câmara, porque não foi encaminhado. Primeiro pelo recesso legislativo e também porque esse projeto contempla outras vagas que não só a dos professores de educação infantil. Posso emendar uma pergunta de educação nesse sentido? Claro. Que o G1 divulgou ontem, prefeito, que o município de Santa Maria da Serra, aqui na nossa região, que inclusive faz divisa territorial com Botucatu, para quem não sabe, ele alcançou a nota no IDEB de 9.1. Ele saiu de 6.2 em 2023 para 9.1 agora em 2025, que foi o resultado do IDEB. E aí, nessa mesma notícia, diz que Botucatu também subiu um pouco no IDEB. Botucatu saiu acho que de 6.2 foi para 6.7. Preciso só confirmar o dado aqui. Isso aí. É isso mesmo? De 6.3 para 6.7. Bom, a pergunta é: como é que a gente faz, prefeito, para conseguir trazer esse modelo de Santa Maria da Serra, entender o que aconteceu lá, porque eles saltaram de 6.2, que era muito próximo que Botucatu tinha em 2023, para 9.1. Não sei se a equipe de educação já tem essa informação. O que fazer para a gente trazer esse resultado para Botucatu? Aquela famosa inveja branca de Santa Maria da Serra nesse momento. O que aconteceu lá e a que se deve o nosso salto de 6.3
para 6,7 aqui no nosso IDEB? A resposta diretamente para você, André, antes de mais nada, só para você qualificar a sua informação, esse dado eu recebi ontem do professor Gilberto também. Então, nos anos iniciais, né, do nosso IDEB, a gente foi de 6,3 para 6,7. Então, nós estamos falando dos anos iniciais. Como que se deu essa evolução no nosso município? O que acontece em outros municípios? É investimento. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, é seguir fazendo os investimentos na Secretaria de Educação e em toda a estrutura da educação. Lógico que a gente não pode comparar a dimensão da estrutura escolar de Santa Maria da Serra com a de Botucatu. Tem 5 mil habitantes em Santa Maria da Serra, então deve ter uma escola, 2 escolas. Você resolver um problema num lugar concentrado assim com 5 mil pessoas, que deve ter o quê? 1.000 alunos. E olha lá. Uma cidade com quantos alunos nós temos aqui? Só na nossa rede 16 mil. Então as dimensões são diferentes. Então, mas se a gente pensar assim, todos os municípios pequenos teriam nota alta no IDEB. Alguma coisa foi feita. Não, foi feito. E nós temos que copiar essas boas práticas. Exato. Não é palavrão. Exato. Mas a resposta objetiva para você é seguir investindo. O que o professor Gilberto, o que a gente tem feito nessa gestão é diversificado essa questão dos investimentos. Então, se você pega, voltando ao primeiro bloco, né, quando eu comentei do nosso CEP, da pessoa com deficiência, um dos grandes investimentos que a gente tem feito na Secretaria de Educação do município é justamente o atendimento às crianças com deficiência. Um programa fantástico com a Unesp de Bauru, que deve ter completado aí 6, 8 meses de vida, o que explica a criação de uma segunda escola de atendimento especializado, né? Uma escola especial de educação, formação de professores, contratação de quadro, voltando à pergunta da dona Maria anteriormente. Então, essa colocação de professores na educação infantil, tudo isso são ações, André, que contribuem. E lógico que iniciativas como Santa Maria da Serra, iniciativas como acontece no Ceará, né? O estado do Ceará sempre foi reconhecido no passado. Você vai se lembrar, inclusive isso é tema de debates, né, governamentais e presidenciais. São práticas que a gente tem, e não é feio dizer, que copiar mesmo, não temos que reinventar a roda, nós temos que ver as melhores práticas que se tem. Bons exemplos devem ser copiados. Exatamente, por que não, né? Então, se Santa Maria da Serra tem alguma questão, salvo as dimensões, né? Como você e o Lorival já falaram, mas que pode ser trazida para o município como uma boa prática, zero de problema, muito pelo contrário, temos que incentivar só mesmo. para vocês terem uma ideia, lá em Santa Maria da Serra tem 186 alunos na creche, 161 na pré-escola e 387 no ensino fundamental. Quer dizer, ninguém está aqui menosprezando, é muito bacana, tem que ser olhado, mas é um pouco diferente você trazer aquilo para uma realidade de Botucatu ou pegar aquilo e falar, vou levar isso para a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Às vezes as práticas, elas não conseguem ser aplicadas igualzinho, né? Porque a realidade é outra e fica um pouco mais difícil. Mas parabéns, Santa Maria da Serra, né? É um grande ganho. Isso nos motiva, né? Que nem motiva qualquer cidade a buscar índice igual. Agora, independente do tamanho da cidade, eu quero um 10, né? Como que é a numeração aí? Vai ter quanto, Godinho? É 10, né? Eu quero 10, entendeu? Não é porque lá é pequeno, aqui é grande e São Paulo é menor, a gente quer um 10, né? A gente vai buscar um 10. Nem diga. Queremos 10. Mais pergunta? O Tiago pergunta se existe não é o Thiago Lucas, não, né? Não. Ele pergunta se existe a possibilidade de Botucatu ter um data center devido à segurança hídrica e também pergunta como está o andamento do aeroporto municipal para trazer mais desenvolvimento econômico e já agradeceu também. Seu Tiago, ótimo dia para o senhor. Eu até publiquei uns 3 meses atrás essa questão do data center, né? E algumas poucas pessoas, graças a Deus, a gente tem pouco aqui em Botucatu, que usam a rede antissocialmente, né? Eu recebi e me relacionei com uma delegação de empresários chineses. E aí alguns críticos de rede social, nossa, mas o prefeito virou comunista, porque agora tá recebendo chineses em Botucatu. Umas papagaiadas tremendas aí de internet. Eu tô olhando pro meu município. Se eu tiver investimento lícito, sério, republicano, para mim pouco importa se a moeda é chinesa, é americana, holandesa, é argentina. Fazendo investimento no meu país, na minha cidade, no meu estado, de novo, investimentos lícitos que contribuam com a cidade, que contribuam com a população, sempre vão ser bem-vindos. E uma das linhas que a gente discutiu foi a questão do data center. E eu também fui criticado. Como que pode o data center, nesse momento de natureza, você vai acabar com a água do município? De novo, críticas infundadas da internet. Primeiro porque não tem nada consolidado.
Eu apresentei o município para investidores de fora como uma oportunidade. Botucatu é uma terra que tem excelentes condições de investimento empresarial, pela nossa condição geográfica, pela nossa disponibilidade hídrica agora. Então a questão de água, graças a Deus, não é um problema. A gente tem uma represa justamente para fornecer água para o cidadão comum, mas também para as empresas. E tudo isso foi feito com muito cuidado, muito carinho, justamente para a gente não perder essas oportunidades. Por que data center pode ter Botucatu como uma das suas localidades? Uma operação de data center precisa de 3 coisas basicamente: água, energia elétrica e profissionais qualificados. Água, nós temos. Energia elétrica, o hub que se tem, né, a conexão que se tem das distribuidoras de energia do Brasil passam também pela nossa região. Então a gente teria uma estrutura, vamos dizer, mais desenvolvida que outros municípios. E terceiro, mão de obra qualificada. A gente tem aqui dentro um parque tecnológico, a gente tem uma FATEC, a gente tem uma ETEC, que forma profissionais de tecnologia, que caem como uma luva em empresas como essa. Tudo isso para responder sobre a questão dos data centers. Não há nada fechado, muito pelo contrário. Ainda esses investidores e outros que passaram ou passarão para o Botucatu estão avaliando como um todo. Aeroporto. Na semana passada, eu até conversei com o Lore por telefone, na quarta-feira à tarde, quinta e sexta-feira em São Paulo, com uma série de reuniões. E uma delas foi com a Gel Brasilis, que é a empresa que está desenvolvendo o projeto do nosso aeroporto. Esse projeto se conclui agora em agosto. Eles estão 30 dias atrasados, era para ter concluído em julho e vão concluir em agosto, justamente para montar a modelagem do nosso aeroporto para uma parceria público-privada. Muito, ao que tudo indica, o nosso aeroporto é viável, especialmente por essa questão logística, essa questão de área que a gente tem ao redor. Então, em se concretizando isso no projeto, muito provavelmente que vocês vão ver eu publicar uma parceria público-privada, uma PPP, para conceder o nosso aeroporto à iniciativa privada. E a modelagem tem exatamente a pergunta do seu Tiago. Ela é uma modelagem para atração de empresas, para que Botucatu seja um grande polo logístico. No domingo, Dia dos Pais, eu vou fazer a comemoração com a minha família no sábado, porque no domingo do Dia dos Pais, à tarde, eu tô indo para Macapá. Por quê? Faz parte desse projeto também. A nossa ideia é que quando a gente conceder o aeroporto, o Lorival vai entender o que eu tô falando daqui, é que o nosso aeroporto concedido também seja, o que a gente fala, os advogados não deixam eu falar isso, mas também seja um porto seco, com uma área aduaneira. O que é isso? Para as empresas poderem despachar tanto importação quanto exportação aqui em Botucatu. Na segunda-feira eu tenho uma reunião lá em Macapá, justamente para tratar a possibilidade da gente ter em Botucatu, eu vou pôr entre aspas aqui, uma espécie de área aduaneira, uma espécie de uma zona franca. Eu tô indo tratar isso na segunda-feira. Isso é importante, traz grandes investimentos. Imagina, Márcio, produtos vão vir de outros países, tá, do Brasil, vão entrar aqui por Botucatu e daqui vai ser distribuído para o Brasil inteiro. Olha que legal isso. Gera emprego, gera receita, é uma coisa limpa, né? Vamos dizer assim, quer dizer, não gera poluição, não estraga nada. Isso é muito bacana e eu sou testemunha disso. Eu vi que tem muita gente interessada nessa rota, tá? Tá acontecendo mais ou menos, guardadas as proporções, é claro, Brasil e Singapura. Excelente exemplo. Né? Brasil e Singapura, eles chamam de hub, né? Que é um ponto de distribuição que o Brasil firmou com Singapura e vai aumentar, em virtude até dos tarifaços impostos pelo governo dos Estados Unidos, vai aumentar consideravelmente a exportação para aqueles países. E Singapura vai ser um ponto de distribuição. Bastante interessante. Muito interessante. A nossa ideia, para vocês terem aí dentro desse projeto, nós temos uma área no Parque Tecnológico, que graças a Deus também já está todo ocupado. A gente já trata uma segunda versão de Parque Tecnológico com o governo do estado, mas a gente já tem uma área para que a gente construa em Botucatu, dentro do Parque Tecnológico, uma escola de formação de pilotos e mecânicos da aviação. Bacana também. Você vai falar, mas por quê? Porque a gente já tem essa quantidade de empresas e pilotos aqui em Botucatu? Ainda não. Só que quando eu fizer a concessão do aeroporto e eu me transformar num grande polo, nós também podemos ser um grande polo de formação de pilotos e formação de mecânicos. E aí, na sequência, a gente pode se transformar num grande polo de mecânica. Aí eu vou na comparação que o Márcio fez com Singapura, da aviação particular, né, a civil e a comercial em Botucatu.
Tudo isso é possível dentro dessas análises que estão sendo feitas, então a gente vai plantando essas sementes. Não se assustem se muito em breve, se ainda esse ano, a gente lançar uma parceria público-privada de concessão do nosso aeroporto, que tem por trás toda essa formatação. Então a nossa ideia é que a proximidade do nosso aeroporto com as rodovias, Botucatu é bem servido de rodovias, Marechal Rondon, Castelo Branco, a Castelinho, enfim, a nossa hidrovia que está a 20 quilômetros do centro da cidade, não vamos esquecer isso, a gente tem uma hidrovia que passa no Rio Tietê, na frente do Rio Bonito ali, a 20 quilômetros da Catedral Metropolitana. Então o projeto abarca toda essa questão logística, a gente vai tentar, entre aspas, vender esse conceito para o mercado e ver se haverão investidores interessados para comprar essa ideia, vamos dizer, e desenvolver esse setor empresarial às margens do nosso aeroporto. O prefeito, tem só emendar uma questão que foi até divulgada pelo Acontece Botucatu, indo nessa questão do desenvolvimento, do planejamento futuro, que Botucatu fechou com 156 novas vagas no CAGED, ponto positivo, mas tem um outro lado também que eu gostaria de trazer a discussão aqui e a reflexão do prefeito, que é o sarrafo lá em cima. Por que eu digo isso? Porque com a chegada de novas tecnologias, nós temos aqui a Embraer, nós temos aqui a Caio, que tem uma mão de obra mais qualificada e um salário um pouco mais alto. Só que o que a gente tem percebido, pelo menos nas conversas que eu tenho com alguns empresários da cidade, é que a mão de obra básica está sumindo do mercado. E esse é um desafio também para o município, criar essa mão de obra básica. E qual que é a dificuldade? Por que eu disse desses outros empregos? Porque o salário um pouco mais alto que se paga na Embraer, que se paga na Caio, que se paga nas indústrias que estão chegando aqui, aquele salário, o piso mais baixo do comércio, por exemplo, mas eu não vou trabalhar pelo piso se aqui em Botucatu paga mais. É um desafio também para o município, municiar os empresários de mão de obra básica. Por exemplo, fiquei sabendo esses dias que tem uma empresa que está praticamente pronta, uma empresa do ramo alimentício aqui da cidade, e que não consegue mão de obra. Abriu 120 vagas de trabalho, conseguiu preencher metade. E não consegue abrir a empresa porque não tem mão de obra básica. O que o município pode fazer, ou entrar num consenso aí com os empresários para que o piso seja revisto, não sei. O que pode ser feito nesse sentido, prefeito? Bom, aqui a gente tem um bom problema, né? Importante a gente mencionar, isso ainda não divulguei nas minhas redes, você deu aí em primeira mão esse número do CAGED, mais um mês, e isso acontece desde o meu primeiro mês de governo, saldo positivo no CAGED. O que significa isso para o nosso ouvinte do Primeiro Jornal? Todos os meses, o município de Botucatu está gerando mais vagas, criando mais vagas do que perde. Isso significa dizer que a cidade, do ponto de vista empresarial, serviço, comércio, indústria e agro, tem crescido e não decrescido como outras cidades. Aí vem um bom problema. Qual que é o bom problema que eu falo? É a falta, entre aspas, de mão de obra. Eu te afirmo aqui, André, se a gente rodar pelo setor industrial de Botucatu, nós temos em Botucatu o que a gente fala do pleno emprego. Significa o seguinte, o desemprego é zero. Se a gente rodar pelo setor industrial de Botucatu. Eu não vou dizer todas, porque a generalização nunca é correta, mas a imensa maioria das indústrias de Botucatu, independente do porte, estão contratando. Não, deixa eu te contar uma coisa, prefeito. Ontem eu fui procurado por um grupo e perguntou para mim se eu sabia de algum imóvel que está vindo para Botucatu. É um grupo de telemarketing para 300 vagas. Ele tem olhado alguns espaços aí, está procurando, inclusive, se alguém tiver um espaço, pode entrar em contato, que eu coloco em contato com esse empresário. É mais 300 empregos. Isso é muito bacana. Muito. Tá? Então, a gente percebe mesmo, Godinho, que a cidade de Botucatu, pelo menos nesse quesito, quem quiser trabalhar, pode ser que não encontre o emprego dos sonhos, o salário desejado, mas não fica parado, tá? Parado não fica. Alguma coisa ele consegue se encaixar até que consiga uma qualificação melhor, um emprego melhor, mas parado de ficar, não, fica em casa porque não tem o que fazer, não. O que fazer? Tem, né? Porque que nem um emprego de telemarketing, com um pouco de treinamento, quase todo mundo consegue se enquadrar. São 300 vagas, Godinho, bastante coisa. E André, e o que a gente tem feito? Essa situação da falta de mão de obra é uma situação Brasil. Ela não é só Botucatu. Aqui ela está mais acelerada por conta dessa procura da cidade por empresas dos diversos setores. São essa proximidade que a gente tem pela Secretaria de Desenvolvimento, meu abraço aqui ao professor Bravinha, a todos os membros aí da Secretaria de Desenvolvimento, são as formações que a gente tem feito. A gente tem parceria hoje com o Sebrae, com o Senai, com o Senac, enfim, com todos esses órgãos
que formam mão de obra, sem considerar as FATECs, as ETECs, etc. Tô só falando desses órgãos onde a prefeitura se vincula desde o Fundo Social de Solidariedade, contratando cursos que a gente fala de oportunidade. O que são esses cursos de oportunidade? A gente está se aproximando da Páscoa, eles fazem um curso de formação de ovos de Páscoa para aquele pequeníssimo, né, pequenininho empreendedor, ou para aquela senhora, aquele senhor da sua residência que querem aproveitar essa oportunidade para fazer uma renda extra. Nós temos cursos de formação desde aí, dessas formações mais básicas, até cursos especializados que a gente contrata do Senai, do Senac, do próprio Sebrae, para fazer essas formações. Então esse tipo de investimento continua. Nós lançamos o Emprega Botucatu, é um site onde a gente conecta essas duas pontas. Então as pessoas em Botucatu que procuram um emprego podem usar esse site da prefeitura para cadastrar o seu currículo, e as empresas que procuram profissionais podem usar esses sites para fazer essa absorção de profissionais. Esse site está, né? Essa página está dentro do site da prefeitura, que é o botucatu.sp.gov.br, no item Emprega Botucatu. Então tudo isso, essa proximidade, André, faz parte do nosso dia a dia. E de novo, graças a Deus, isso é um bom problema. Imagina se a gente estivesse lidando com um CAGED negativo e ter que criar programas sociais para atender essa população que não estava conseguindo essa empregabilidade. Agora 6h55, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, nesta manhã de quinta-feira, recebendo ao vivo aqui o prefeito Fábio Leite. Faltou alguma pergunta de ouvinte? Faltou algumas perguntas aqui, deixa eu só colocar aqui na ordem aqui que eu tinha visto. A gente estava falando de educação agora há pouco, a Ana Luísa, ela comentou, ela pergunta, aliás, por que os ônibus escolares não possuem monitores? O motorista não dá conta de dirigir e olhar as crianças dentro do ônibus escolares ao mesmo tempo. Dona Heloísa, perdão? Ana Luísa. Dona Ana Luísa, desculpa, ótimo dia para a senhora. Secretaria da Educação fazendo a reposição dos monitores nesse momento. A gente teve um programa, primeiro através de programas de estágio, não funcionou. Depois nós tivemos uma tentativa através de mão de obra terceirizada, não funcionou. E a gente agora faz uma tentativa com próprios servidores públicos municipais. Então, muito em breve, a senhora vai ver em 100% das linhas. Algumas já têm, permanecem, e outras todas concluídas. O Marcos Moreira, ele pergunta que ele diz bom dia, referente àquele pequeno trecho que liga Dante Delmanto a Antônio Butignoli, ali na rotatória, passando por baixo do viaduto até a rotatória da entrada da Dante. É de responsabilidade de quem? Diz que é muito complicado passar por ali, que a estrada com o chão batido, e deu bom dia novamente a todos. Ele e falou agradeceu. que aquela estrada, aquele pedaço é pior do que estrada de chão batido. Foi isso que ele quis dizer. E é mesmo. Seu Como Marcos, é que tá aquela alargamento lá que já foi? Seu Marcos, ótimo dia pro senhor. Ali é um trecho que a gente fala das dúvidas das concessões, né? Porque a Antônio Butignoli, ela é DR, a Marechal Rondon, que passa por cima da ponte, ela é Rodovias do Tietê via Ápia, que é concedido, e a Dante Delmanto é municipal. Que legal. Mas de qualquer forma a gente assumiu essa responsabilidade. Através de uma contrapartida de uma das empresas que empreenderam em Botucatu, a gente solicitou a execução desse projeto de duplicação. Eu estou todo mês, né, na Artesp, participando e discutindo os casos de Botucatu, e esse é um caso que eu já levei. Nós entregamos, eu recebi na semana do dia 15 de julho esse projeto, pronto, a primeira versão do projeto de duplicação, e eu devo fazer o protocolo na Artesp agora na semana que vem, se eu não me engano. Então a gente protocola esse projeto para autorização, porque daí você precisa da autorização da Artesp e da Rodovias do Tietê, porque como em cima da ponte são eles que operam, eu preciso da autorização deles para a gente fazer a execução dessa obra. Mas a ideia é justamente a gente fazer a duplicação. O que o projeto mostrou? Graças a Deus, a gente tem espaço suficiente embaixo da ponte sem ter que mexer com a ponte. Porque seria praticamente inviável, né? Do ponto de vista de engenharia, a viabilidade se dá do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, e ali do ponto de vista prático, independente do valor e da técnica, seria impossível você remover aquela ponte. Mas graças a Deus o projeto indicou que a gente tem eixo disponível embaixo dela, então a gente apresenta na semana que vem para a Artesp. Uma vez tendo a aprovação, a gente tenta viabilizar o orçamento para fazer a duplicação. E a ideia é realmente conectar a Dante com a Antônio Butignoli duplicadas, para que você não tenha mais aquele afunilamento, e também preservar a ciclovia, porque a ciclovia morre ali também, né? A ciclovia que vem na Dante, a hora que você chega na alça de acesso para Rondon, ela acaba ali.
Prefeito, nós tivemos esses dias, acho que na terça-feira, o atropelamento na Alcides Soares de uma onça parda, né? E aí vem o questionamento que até feito pelo André aqui, existe a possibilidade de passagem de fauna naquela rodovia que é municipal? Já se pensou nisso? Existem ideias para se fazer a passagem de fauna ali? Até o que eu disse, Márcio, completando, uma parceria com a Unesp. Porque a gente sabe que a dificuldade da passagem de fauna é você cercar toda a rodovia. Mas será que não tem um estudo que possa mudar esse tipo de entendimento, uma outra forma de fazer uma passagem de fauna? Será que Botucatu não pode ser um laboratório para exportar essa ideia para outras cidades? Pode. O que a gente tem tratado através da nossa Secretaria de Meio Ambiente, meu abraço aqui a Bianca e a toda a equipe, e essas também, eu falei de Artesp agora, já são demandas que eu coloquei oficialmente para Artesp, para rodovias do Tietê, as passagens de fauna na Marechal Rondon, especialmente ali as áreas que circundam a nossa unidade de conservação da Cascata da Marta, a entrada ali do Recanto da Amizade, e também as passagens de fauna na Gastão da Alfarra, que são 2 trechos concedidos, né? Tanto Gastão quanto Marechal Rondon. Sim, existe a possibilidade dessa parceria com a Unesp. Eu confesso que até hoje não tive nenhum acesso a alternativas de passagem de fauna que não o cercamento da rodovia, né, para condução dos animais. Confesso que não tive, mas é um item que pode ser tratado sim, sem nenhum problema pela nossa Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos uma pergunta aqui do Marco. Ele pergunta sobre poda de árvores que estão apoiadas em postes na rua Joaquim Marins, no Recanto Azul. Seu Marco, é isso? Isso. Seu Marco, ótimo dia pro senhor. Ellen, se você puder só me passar no WhatsApp, nós temos um grupo aqui, o nosso ouvinte do Primeiro Jornal, nós temos um grupo tanto com Acontece quanto com o Primeiro Jornal para todas as demandas que surgem dos ouvintes e a gente tratar na prefeitura. Se você puder com o nosso ouvinte Marco pegar o endereço, eu faço essa sinalização à CPFL e a gente faz essa poda. Aliás, precisa pedir para ele especificar onde é, porque a rua Joaquim Marins ela é muito extensa, ela sai ali do final do Recanto Azul e vai até a Vila São Luís, e toda margeada por uma área verde muito importante. Seria bom dizer qual quarteirão ali, onde mais próximo a foto. Ô, prefeito, eu tive esse dia em Itatinga, tava vendo os semáforos de lá, tá mais bonito que os nossos, hein? Que Deus proteja o pessoal de Itatinga da minha inveja, mas eu passei lá todos os sinais com aqueles negocinhos que vem marcando o tempo e tal. Bacana, hein? Tá na hora de dar um tapa nos nossos semáforos aqui, tá? A gente vai chegar lá, Lori. Tá na hora de dar uns tapas aqui, porque parece que não, né? Mas a cidade fica com um ar assim, mais tecnológico, mais de moderna, quando a gente vê esse tipo de coisa. Itatinga tá arrumadinha a cidade. Parabéns, Itatinga. Tive lá para homenagear um amigo que se adiantou de nós, que era aquele de Botucatu, né? E eu fazia uns meses que eu não ia lá, tá arrumadinha a cidade. Parabéns. Prefeito, nós vamos ter a partir do dia 10 um novo bolsão de estacionamento, né? Um pouco na Curuzu, aqui na Major Mateus, enfim, tá tentando amenizar um problema que é um problema seríssimo, né? A gente não consegue estacionar em Botucatu, né? Márcio, isso a gente também foi um compromisso que eu assumi com o comércio, né, de Botucatu da cidade, também nessa linha do incentivo, né, para que a gente rode a economia em Botucatu. E uma das ações, elas parecem simples, né, quando a gente anuncia de bolsões de estacionamento, mas ela é bastante complexa porque você tem poucas áreas disponíveis. Então, de cara, na maior parte dos casos, você tem que fazer as desapropriações e depois você tem que engatar um orçamento para uma obra, né? Mas a gente começou essa sistemática primeiro ali na região da Floriano, aqui pertinho de vocês. Uhum. Inclusive tem um bolsão que vai ser construído agora, porque a gente finalmente conseguiu a posse do prédio da antiga Mazertec, mas aqui a gente teve a estratégia de, na Paula Vieira, em frente ao hotel, criar um pequeno bolsão, já está criado, está pronto. Nós mantivemos as vagas ali na Benjamin Constant, que é a rua que liga até a estação ferroviária, está pronto. Ao lado da Casa Amarela, logo depois da ponte, para quem vai sentido bairro centro, passou pela ponte da Floriano, do lado direito, do lado da Casa Amarela, a gente também fez um pequeno bolsão de carga e descarga, tá pronto. E na antiga Mazertec, agora com autorização judicial, vocês vão ver em breve a demolição. Toda aquela esquina da antiga Mazertec se conectando até aquele grande barracão que se tem às margens ali do Lava Pés. Ali eu acho que é Água Fria ainda, né? Água Fria, perdão. Ali vai ser um grande bolsão de estacionamento. Então a gente atende essa região aqui da Baixada da Floriano. As mexidas que a gente fez, tanto na Vital Brasil quanto na Costa Leite, apesar de não serem criações de vagas, foram mexidas justamente para fluidez do trânsito.
Aí vamos voltar para os bolsões. A segunda iniciativa foi ali na região do Mercadão, 2 esquinas, que nós fizemos a desapropriação e a colocação de bolsões de estacionamento. Também houve uma polêmica na cidade, porque um dos bolsões era cobrado, e isso eu sempre anunciei que seria nesse formato. Então no Mercadão nós temos 2 áreas, uma totalmente gratuita, que inclusive é a maior área para quem desce ali é Marechal Deodoro? Não. Ali não é a Marechal, perdão. Para quem desce a rua e cruza a Rangel Pestana do lado direito, esse bolsão é totalmente gratuito. E o do lado esquerdo, antes da Rangel Pestana, que já era um estacionamento privado cobrado, nós mantivemos esse estacionamento, desapropriei, organizamos, e ele é com um conceito rotativo, justamente para servir o comércio. Agora a gente entrega um grande bolsão de estacionamento que conecta o terminal urbano até a Rafael Sampaio, que é aquela rua que desce ali do antigo MEC, do MEC, do Senac. Ali um bolsão, além da gente revitalizar aquela área, era uma área bastante deteriorada, uma área feia, né? A gente fez toda a revitalização, um bolsão também para comércio, então tem o conceito do rotativo, até porque a Curuzu tem o estacionamento rotativo, então a gente também faz isso. E a próxima empreitada agora de estacionamentos, Márcio, é atrás da Câmara Municipal. Nós temos 2 casas que foram desapropriadas pela Prefeitura, que foram, vamos dizer, reservadas para uma futura expansão da Câmara Municipal. Na Marechal Deodoro. Na própria Marechal Deodoro. As 2 casas exatamente atrás da Câmara Municipal. Para uma futura expansão da Câmara Municipal, que nesse momento não vai acontecer, e portanto a gente vai usar essa área também para estacionamento servindo o comércio de Botucatu. Então a nossa ideia é seguir sempre que possível, fazendo as desapropriações, fazendo essas criações de vaga, para gerar esses bolsões, essas áreas, vamos dizer, de estacionamento, para servir de fato a nossa população, para dar mais comodidade para usufruir das nossas empresas, do nosso comércio, dos nossos serviços aqui na cidade. Só um alerta para o motorista, a Vanessa mandou aqui agora, importante para fluxo do trânsito, o semáforo da Doutor Guimarães não está funcionando no momento. A gente já avisou a Semutran também para que eles possam mandar alguém naquele local. Mas quem for passar por ali, vá com cautela, que o semáforo não está funcionando. Bom, são 7h06. Mais alguma pergunta, Hélio? Ou a gente vai encaminhar para a assessoria? Eu acho melhor que chegou bastante agora. Tá. Prefeito, eu sei que tem compromisso nesse horário, já passou até uns 6 minutos do combinado, né? Gostaríamos de agradecer mais uma vez sua participação aqui, uma boa semana e até a próxima, prefeito. Eu agradeço, eu posso falar mais 60 segundos aqui, se você permitir. O André comentou de uma área verde que se tem ali no recanto, né? E eu me lembrei das obras do PAC. E eu queria fazer aqui uma ratificação, uma confirmação. Quando eu divulguei que um dos trechos do PAC seria o Ribeirão Tanquinho, que vai começar desde ali do Jaúserve até a rodoviária, algumas pessoas me questionaram: você vai acabar com esse pulmão verde? Porque o Tanquinho, se vocês pegarem uma foto aérea do Google Maps, é uma coisa linda de ver. Verdade. Ele é realmente um risco verde, né? Uma conexão verde que a gente tem arborizada na cidade. E não, muito pelo contrário. Essa arborização vai ser, inclusive, reforçada no Tanquinho. Então, essa intervenção do PAC para as questões de drenagem no Tanquinho não terão nenhuma afetação com a questão desse bolsão verde que se tem ali. As obras do PAC vão fazer os reforços ali das pontes, vão fazer a ampliação da passagem de água sobre as pontes, vão criar 2 ou 3 mini parques nas beiras do Ribeirão, e toda a área que tiver degradada do ponto de vista de vegetação, ela vai ser recuperada com essas obras do PAC. Então não tem supressão de árvore. O André tá abrindo aqui no Google dele, aqui no notebook, não tem nenhuma supressão dessa área verde do Ribeirão Tanquinho. E o mesmo conceito vale para os outros trechos do PAC. Então, por exemplo, a Paula Vieira, nós vamos ter uma inserção ali na Paula Vieira muito grande de drenagem, conectando a rodoviária até lá quase o banco de alimentos, passando pelo Lava-Pés. E todas essas áreas verdes da prefeitura que estão à margem do Lava-Pés e que serão objeto do PAC, nós também faremos a recuperação arbórea, recuperação florestal, né, no sentido técnico da palavra. Então as pessoas que me escreveram, né, perguntando do Tanquinho, não há nenhum prejuízo da mata que ali existe, muito pelo contrário, ela vai ser reposta. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana e até a semana que vem. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, um ótimo dia a você, Ellen, André, Lore, e em especial aos nossos ouvintes do Primeiro Jornal, aqui na Prever FM, um prazerzão ter participado com vocês mais uma vez. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.